Muito boa noite, começando o nosso programa Centros aqui na TV Univates. Nosso tema de hoje, 10 anos da TV Univates. Hoje a TV Univates fala sobre a TV Univates. 10 anos que já se passaram, muitas atividades, muitos desafios e vamos conversar um pouquinho sobre esse período e tudo que está aí posto para futuras ações da TV Univates, logo após a abertura do programa. Nosso tema então de hoje do programa Centros, 10 anos da TV Univates. Conosco aqui para falar sobre esses 10 anos, professor Ney Lázari, reitor da Univates, reitor na época que a TV foi instalada e continua na atividade, portanto, nosso comandante máximo aqui da casa. Professor Leonel de Oliveira, há 10 anos atrás coordenava a TV Univates, foi o responsável pela implantação da TV Univates dentro do curso e dentro desse viés institucional. Hoje é diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais e também Marcos Stout, que é jornalista, é formado aqui pela Univates, já tinha atividade profissional anterior à sua introdução aqui na casa e hoje é o nosso editor-chefe, jornalista responsável pelo conteúdo da TV Univates. Vou me permitir fazer alguns pitacos, né, como atual coordenador também da TV, mas aqui estou mais para ouvi-los do que para falar. Muito obrigado pela presença de todos, boa tarde. A gente sempre faz essa referência de que é boa noite para os nossos convidados que nos assistem, mas boa tarde aqui a quem está presente. Vamos começar, professor Ney, um pouquinho desse contexto, 10 anos. Muita coisa mudou, muita coisa alterou, mas vamos dar uma olhadinha lá para trás. O que era o ambiente de 2009 que levou a Univates a pensar no desenvolvimento e na instalação de uma TV? Boa tarde, boa noite aos telespectadores, né? Não só ouvintes, mas telespectadores. E é bom estarmos aqui, Léo, Stout, Sandro, e num momento importante que é de comemoração de 10 anos da TV. No ano que se comemora os 10 anos da TV, nós comemoramos também os 50 anos do ensino superior. Exato. No Vale do Taquari, né? Então, quando se pensou numa instituição de ensino superior, no final dos anos 60 aqui no Vale, naquele momento a preocupação principal era a formação de professores, né? Então esse é o mote da origem da própria instituição. E a instituição vai ter isso como norte durante 10, 15 anos, praticamente como únicos cursos até da instituição. Claro que se agrega logo em seguida cursos da área de formação de pessoal também para o setor empresarial, mas assim, digamos, onde sempre tinha mais alunos, o carro-chefe da instituição era a formação de professores. A partir dos anos 80, a instituição tem que oferecer mais alternativas, tem que abrir novos cursos. Ela expande ainda na área empresarial, na área de formação de professores e mais para o final dos anos 80 começa a ter os primeiros cursos um pouco mais tecnológicos, né? Então começa a ter um curso que antes era de ciências para formar professores, que passa a ser um curso de biologia para formar biólogos, né? E isso de fato acontece ali no final dos anos 80, anos 90. O passo seguinte da instituição é consolidar esses cursos e um grande momento também, digamos, é no final dos anos 90, a abertura do curso de Direito, que é um curso importante sempre para todas as instituições de ensino superior, até como um marco da qualidade da instituição, do seu porte, do seu tamanho. E também o curso de Direito é um curso que acaba trazendo recursos financeiros para a instituição. Isso também é bom que se diga e é transparente entre todos nós, isso também. Com isso, a instituição pôde dar um segundo grande passo, terceiro grande passo, que é os anos 2000. E nós entramos muito forte na área da comunicação, na área da saúde e na área das engenharias. E terminamos esse processo todo a área da saúde com a implantação do curso de medicina e odonto recentemente. Estamos formando a primeira turma de medicina no final deste ano. A área das engenharias, que foram implantados aí 10, 11 cursos nessa área, estão em funcionamento, estamos aí com eles todos presentes. E a área da comunicação,
num primeiro momento, embrionado junto aos cursos de formação de professores, de letras, etc., mas que vai se criando lentamente uma massa crítica para essa formação de pessoas nessa área. Nós abrimos os cursos de publicidade e propaganda, de jornalismo, de relações públicas, que são cursos que vão ser abertos aí no início do ano 2000, e construímos e temos os primeiros laboratórios da instituição também. Num primeiro momento, um desses laboratórios vai acabar gerando a nossa rádio, Sim. que é de 2004. Né? Isso, um pouco anterior. É um pouco anterior à TV. E é normal, natural, que a expansão, o crescimento dos cursos, dos laboratórios, dos equipamentos, do quadro de professores e da própria rádio dê surgimento à TV. Então a TV vem no ano de 2009 como uma consequência de todo esse processo de crescimento, de consolidação, de abertura de novos espaços, inclusive para os nossos professores terem espaço de pesquisa e de atuação e para os nossos alunos espaços de estágio, de convivência e de aprendizado. Então a rádio, no primeiro momento, e a TV depois em 2009, consolidam toda essa área que é a área de comunicação. E, claro, nesses últimos 10 anos, e aí a conversa que vamos ter aqui é de como essa TV vai se estabelecendo, como ela presta um serviço que é importante e qual é o papel que ela tem para a própria instituição, que é mais do que só o papel acadêmico e de um laboratório de formação de pessoas. É também um veículo de interação da universidade com a sua região, com o seu meio. Perfeito. E esse é um papel importante que nós precisamos e usamos disso a todo momento. Ótimo. Professor Leonel, vou aproveitar então, ainda dentro desse contexto de instalação, da sua experiência. Professor da área de comunicação, lá em 2009, atuava nas disciplinas dessa área de televisão, né? E como é que foi esse desafio inicial? O que era aquele contexto, a interação da TV com o curso de comunicação, mas já dentro desse objetivo institucional? Bom, boa tarde aos meus amigos que estão aqui, boa noite a quem está em casa nos assistindo. Como o professor Ney colocou, a TV, no final das contas, é a consolidação de um processo que começou ali em 2001 com os cursos de comunicação, né? E que teve o seu crescimento natural. Nós estávamos inicialmente aqui no prédio 7 e depois fomos até o prédio 11, onde foi inaugurado esse prédio e já com a construção dos estúdios, pensando inicialmente atender as demandas do curso de comunicação, né, dos estúdios de rádio e TV, mas a criação da rádio e da TV é o natural crescimento e a qualificação, especialmente, das pessoas que estão aqui dentro da instituição e que, num determinado momento, a meu ver, veem que sim, é possível, nós temos condições de ter uma televisão, nós temos capacidade técnica de pessoal para fazer isso. Foi fundamental, então, a criação lá atrás dos primeiros laboratórios, do primeiro laboratório de captação e edição de imagens, né? Foi a primeira compra de 4 computadores Mac que nós colocamos lá para a edição de imagens. Então aquele ali foi um momento bastante importante para nós. Nós tínhamos o Francisco Leiza, o irmão do Alex, né? Que trabalhava conosco ali e que dava essa capacitação para os alunos, era um técnico desse laboratório. Então naquele momento o curso também chegava no momento em que tinha as disciplinas de telejornalismo, as disciplinas de edição de imagens. Então, ali nós precisávamos daquela estrutura, e a instituição nos deu essa estrutura, e também a chegada desses técnicos, dessas pessoas vinculadas à área, vão qualificando o grupo. E o passo seguinte é, a gente também demonstrar aqui dentro que a gente pode produzir coisas interessantes. Eu me lembro de um vídeo que foi feito, que eu achei que, aí é um feeling, né? Que aquela foi uma resposta muito bonita que o curso deu para a instituição. Foi uma gravação na igreja, no centro da cidade. Certo, uma apresentação da OSPA. Da apresentação da OSPA. Na Igreja Matriz Católica. Isso. Eu confesso a você... A inauguração
Foi na reinauguração da reforma que foi feita na igreja. Exatamente. Com recursos da Lei de Incentivo à Cultura e que a Univates ajudou a fazer o processo burocrático de captação. Exato. Já estou eu na minha função de repórter. Mas a meu ver, aquele VT, aquele vídeo, que foi quando também o Francisco Leisa, o Chico, volta para Pelotas e vem o Alex, que é o irmão dele, que até hoje está conosco, trabalha aqui. E aquele vídeo, o Alex fez algumas vinhetas, um material mais legal, que é também uma especialidade dele, diferente do Francisco, que é mais captação mesmo. O Alex é um cara na época, de mais pós-produção, que conseguiu montar um material que eu particularmente vi, nossa, está muito bonito. Eu me lembro que o professor Otto, à época, viu e falei, puxa, isso aqui está muito legal. Naquele dia, ia ser um depoimento pessoal, né? Porque se decidir fazer uma TV, passa por uma série de instâncias, de conselhos, enfim. Mas naquele momento, para mim, é o momento que eu percebo, poxa, a gente chegou num nível que podemos pensar adiante. Então, foi muito legal. E aí, o legal de ser professor nesse contexto e de estar ali é ter o feeling, perceber de que forma a equipe também vai tendo condições técnicas, vai se qualificando, porque a TV Univates é uma TV feita pela gente. Né? Nós não contratamos pessoas de fora para fazer, não. Ela é pensada ali pelo Alex, por mim, pelo grupo que estava naquele contexto. Então, toda a parte técnica também, a gente, claro que vai buscar subsídio, mas a gente se envolve bastante naquilo. A gente manda para fora. E depois a gente exportamos o pessoal. Então, isso foi muito legal da TV. Ela tem essa parte, eu vou chamar assim, artesanal, que é feita por nós, e que vai agregando de acordo com a qualificação do pessoal. Então, o Alex foi uma pessoa muito importante, obviamente que eu também como professor e percebendo isso, mas na época o Thiago Medeiros, depois o Matheus que estava junto, a Gabi Quevedo. Então, tinha um grupo muito legal, muito afim de fazer, e a gente só tem a agradecer a própria Univates, né, que apostou na gente. E, na verdade, essas pessoas, esses nomes que tu citas, eram expoentes da área de vídeo, mas havia tanta outra gente por trás, né? Sim. Disciplinas, grupos mesmo, né? Esses acabaram se incorporando à equipe. Exato. Mas havia todo um movimento de validação. De produção desses materiais, de um grupo muito afim. Então, a TV também, entre outras coisas, sai dali. Se agradecer muito também o meu chefe direto na época, que era o professor João Carlos Brito, pró-reitor. Importante, era o pró-reitor de desenvolvimento institucional responsável pela televisão. Que é quem comandava a rádio e a TV lá como pró-reitor. Então, foi uma figura que nos deu sempre muito apoio, muito subsídio para tomar as decisões. E a época, na verdade, para mim, foi a minha primeira atividade como gestor de alguma coisa na casa, fora das minhas aulas, foi ali, né? Então, ali foi um momento para mim, assim, pessoalmente também, de incorporar outras atividades, ter outro contexto de decisão de algumas coisas que eu não tive, porque só estava em sala de aula, não que isso fosse pouco, né? Então, para mim, foi um aprendizado espetacular, assim. E entender que a TV é feita de pessoas e isso é fundamental. Legal, acho que vamos pegar esse gancho aí. Claro que no segundo bloco a gente vai começar conversando com o Marcos Stout também, para ele se apresentar e falar um pouquinho, mas vamos pegar esse gancho aí, porque a gente normalmente, quando olha a televisão, a gente pensa em primeiro lugar tecnologia, né? Equipamento. E aí tem essa fala do professor Leonel que é importante. A televisão essencialmente é feita de pessoas, ideias e sentimentos. Com o cruzamento com a tecnologia, a gente produz conteúdo. Mas vamos pegar essa ideia que é boa da gente explorar. Já voltamos. Segundo bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando sobre os 10 anos da TV Univates. Conosco aqui, professor Ney Lázari, reitor da Univates, também professor Leonel de Oliveira, atualmente diretor do Centro de Ciências Humanas e Sociais, mas foi, no início da atividade da TV, o primeiro coordenador aqui da TV, e também o jornalista Marcos Stout, que é o nosso, hoje, editor-chefe. Vamos começar com o Marcos, que gentilmente cedeu sua fala no primeiro bloco, e agora ele vai tentar não monopolizar o segundo bloco.
Marcos, que ano tu chegaste, Marcos, e como é que foi o início de TV Univates? Um pouquinho do teu histórico anterior também. Na realidade, boa tarde e boa noite, né, aos telespectadores, professor Ney, professor Leonel, Sandro. É uma honra participar desse programa, porque, na verdade, são 10 anos de TV Univates, eu tenho, acho que, 9,5, né, a TV tinha aí, acho que, uns 5, 6 meses quando eu chego a Lajeado, e para mim é uma honra fazer parte desse programa, porque acho que aqui eu represento também toda a equipe da TV, né, que a gente tem muita gente que já fez e faz parte da nossa emissora, então é muito bacana estar batendo esse papo. Na verdade, eu venho de Pelotas, né, com uma outra experiência de uma outra TV universitária, que vivia um momento um pouco diferente da TV Univates, que era a TV UCPEL, da Universidade Católica de Pelotas, onde eles lá já tinham um tempo maior de estrada, mas viviam um momento de atualização, de reformulação de equipamentos, que a gente estava falando aqui, e a TV Univates ela surge já nessa nova era digital, né? Então, me lembro quando eu cheguei aqui, em algumas conversas com o Léo, com o próprio Alex, me chamou a atenção a estrutura da Univates e as perspectivas que haviam aqui, né? A possibilidade de uma TV que realmente estava preocupada em mostrar a comunidade e que já tinha realmente um equipamento, já tinha uma estrutura muito bacana para os alunos que iriam estar, obviamente, utilizando a TV e para nós, ali como profissionais, para poder estar produzindo conteúdos. Quando eu venho de Pelotas para cá, então eu fico, né, no primeiro momento, feliz e extremamente empolgado com a estrutura da Univates. E isso é uma coisa que acontece até hoje, né? Porque quando a gente pega dentro de um contexto de rede prosa, depois a gente pode falar sobre isso, mas de outras TVs universitárias que a gente tem, principalmente aqui no estado, todos realmente se impressionam com a nossa estrutura, com a nossa possibilidade de trabalho que a gente tem aqui na TV Univates. Isso é muito bacana. Não é só a estrutura em si da Univates, a TV reflete muito isso para as pessoas também. E acredito que o que a gente transmite através da lente de uma câmera é isso também. É qualidade do que a gente faz aqui. E não monopolizando o microfone, mas aproveitando que eu estou com ele agora, professor, antes o professor Ney e o Léo falavam sobre essa questão da produção de conteúdo e tu terminou o bloco falando da questão da afetividade, né? A questão do quanto se trabalhar com televisão não é só tecnologia e sim essa questão da paixão. E eu acho que isso moveu essa galera que o Léo falou lá no início, moveu reitoria na decisão, que no meu ponto de vista obviamente vai ser assertivo em criar uma TV, no nosso dia a dia de estar produzindo televisão, porque produzir TV é isso, é algo tão bacana e tão interessante para quem faz, de poder trabalhar com isso, que se torna algo prazeroso durante todos os dias. Então, quando a gente faz televisão, a gente faz realmente com dedicação, a gente faz querendo mostrar para o pessoal que está em casa aquilo que a gente faz no dia a dia e levar informação para eles, mas sim com todo esse sentimento e essa vontade que a gente tem. Né? Professor Ney, eu vou confirmar isso. Quando a gente tem um evento no final de semana, assim, domingo, tem que trabalhar o domingo inteiro, cobrir o evento. O pessoal vibra de alegria, sabe? Porque vai trabalhar. Vai trabalhar, né? Eles não estão preocupados se é domingo. Não, né? e produzir televisão não é fácil. Não é fácil. E produzir conteúdo para ocupar, inclusive, o espaço de carga horária que tem numa televisão, também não é fácil. Só para pegar esse gancho, assim, se você, telespectador aqui do Vale do Taquari, for assistir as TVs comerciais, dê uma olhadinha quanto é que as TVs comerciais, todas elas do Rio Grande do Sul, produzem em termos de horas no Rio Grande do Sul. Quase todas elas têm uma cabeça de rede fora do estado que é responsável pelo máximo da programação. E algumas pequenas inserções jornalísticas ou de entretenimento aqui no estado. Você vai ver que a maior parte delas produz muito pouco local. A TV Univates hoje produz mais de 10 horas de programação inédita semanal. Isso é muito. Isso é muito. E com qualidade e com cara local. Exatamente. Isso é muito. E tem também todo o avanço tecnológico que tem acontecido no entorno também da questão forte, da TV. O Netflix da vida, né? E outras plataformas desse tipo, o YouTube, o Google, o celular, que são
todas essas plataformas novas que têm questionado um pouco o papel da televisão. Não só de uma TV universitária, mas da televisão como um todo. Exato. E talvez não só o papel de como produzir, mas como consumir televisão. De como, exatamente. E aí tem uma questão interessante que a gente revela aí com essa questão de publicação de plataformas broadcast, né, de material on demand, que na verdade hoje quem determina o que quer assistir é o público, e não mais é a emissora que está determinando o que o público vai assistir. E aí a gente tem esse grande conflito de uma TV comercial que estava acostumada com uma programação de anos a tentar impor o que o telespectador quer ver. E hoje não é mais assim. Se eu não quiser ver o programa A ou B, eu troco para o meu Netflix e eu escolho o que eu quero assistir na hora que eu quiser assistir. Então... Professor Ney, mas aí entra uma contradição e um papel importante de uma instituição como a Univates. Nós não entramos nessa corrida comercial para oferecer o que o público quer. A gente, obviamente, que se importa em dar algo de qualidade, mas a gente também tem que propor conteúdo. E não simplesmente pesquisar o que é que... será que o público está afim de assistir um bando de peladão na banheira no domingo? Talvez esteja, mas não é isso que nós faremos aqui na nossa televisão. Claro, é a questão do conteúdo. E uma TV universitária, ela tem esse papel de puxar para cima, né? De tentar mostrar alternativas, de tentar mostrar outras coisas que numa TV comercial normal não aparecem e não faz sentido às vezes, né? O que a gente tem feito muito, e acho que isso também é o nosso papel, é de divulgar o que nós fazemos aqui e um pouco assim, devolver para a sociedade aquilo que a sociedade de alguma forma põe aqui para dentro da instituição e mostrar para a sociedade o que nós fazemos, o que nós temos, que tipo de pesquisa trabalhamos, que tipo de discussão nós temos aqui dentro, e é uma forma de dar esse retorno para a sociedade. E em outros momentos também alguma coisa de entretenimento, que faz parte, que é necessário, né? E é claro que nós não temos como e nem queremos assumir o papel de uma TV normal, comercial, né? E não temos nem pernas para isso, e não é o objetivo, né? Certo. Então, isso sempre é uma discussão que nós temos também internamente, né, de como fazer isso acontecer. E essas questões tecnológicas, as questões que nós já levantamos aqui de mudança do perfil do público, de mudança na forma de consumir esses produtos. Constantemente nós temos que também mudar o jeito de trabalhar e o jeito de fazer as coisas. E aí chegamos de novo naquela questão que tu levantaste antes, né? Quem faz isso não é a tecnologia por si só, não são os equipamentos por si só. Dado esses equipamentos, como é que as pessoas trabalham, como é que elas pensam e repensam as coisas que têm que ser feitas, né? E como em tudo, na TV é da mesma forma, as questões mais importantes passam por pessoas. Passam pelo conhecimento das pessoas, passam por decisões que essas pessoas tomam e têm que tomar, e são as pessoas que, de fato, fazem a TV, né? Que precisa usar uma tecnologia dada num determinado momento. Claro. E é isso. Perfeito. Professor Leonel, deixa eu lhe perguntar duas questões. Primeiro, como é que foi da definição tecnológica? Uma vez que a TV estava entrando já, começando a funcionar no momento de transição entre o digital e o analógico, e essa questão das primeiras discussões sobre o perfil. Que linha de programação institucional adotar? Certo. Acho que a gente foi muito feliz nessa transição do analógico para o digital, né? Porque a TV Univates, ela nasce com um modelo híbrido, nós até falamos um pouquinho aqui no intervalo. A gente nasceu ainda na perspectiva do analógico, mas todo pronto para ir para o digital. Então, quando se fez essa migração para o digital, a TV Univates já estava completamente consolidada e ela, vou usar uma metáfora, né? Só mudar a chavinha do botão para sair de um e para outro. Sim. Então, todos os equipamentos que estavam sendo adquiridos à época, né? Isso desde a própria da primeira aquisição da primeira câmera que serviu para os cursos de comunicação, elas já estavam com essa linguagem possível para o meio digital, né? Então, acho que o desenrolar do curso de comunicação e da TV Univates foi feliz nesse contexto também. A gente acompanhou essa transição e não precisou
adquirir todos os equipamentos de uma forma, aí parar tudo e comprar tudo de uma outra, como nós vimos em outras instituições que são mais antigas. E que ainda estão com esse desafio hoje. Exato, né? Me lembro a época da TV Unicinos, que realmente era um canal de televisão espetacular, uma estrutura fantástica. Tu imagina, né? Tem toda aquela estrutura e ter que mudar tudo para o digital. Ter que começar do zero. E a época também é interessante observar isso, né? Os equipamentos, eles continuam sendo caros. Mas na época, uma câmera, que seria uma câmera broadcast, quer dizer, aqui a gente percebia claramente a diferença de uma amadora para uma profissional, o custo do equipamento era muitíssimo alto. Né? Hoje essa diferença de uma profissional para uma não profissional, essa diferença hoje é mais tênue. O telespectador aceita mais, até porque consome o YouTube, consome as redes sociais. A própria linguagem permite isso. A linguagem permite isso. Quer dizer, na época, ter um equipamento profissional era impeditivo para que não tivesse muita possibilidade, muita condição financeira, né? Faltou falar aqui na nossa fala ainda que no Brasil se produz das melhores TVs do mundo, né? Exato. Sim. Que é a Rede Globo. O padrão que dá um padrão alto, que puxa muito para cima. Isso. E a gente, no meio disso, não pode fazer qualquer coisa. Entregar qualquer coisa. Né? Então, isso é um ponto importante para a tua outra pergunta, né? Então, nós nascemos nesse modelo híbrido, tá? Então, a gente pode dar o salto sem sentir muito. E a segunda questão foi justamente esse ponto. Nós poderíamos, na época, iniciar um canal de TV universitária focando a produção essencialmente a partir da produção dos estudantes, tá? Ou colocando eles diretamente vinculados assim e estando vinculados a eles assim de forma absolutamente orgânica. Obviamente que nossos estudantes sempre tiveram muito espaço dentro da TV, mas a gente sabia já de antemão, por outras experiências, que esse tipo de produção ela tem um limite. A gente tinha de colocar junto disso alguma qualidade técnica. Porque o nosso concorrente, que não é bem o concorrente, é a Globo. É o canal de produção técnica muito boa. Padrão, né? E a gente sairia num nível muito que o próprio público talvez não compreendesse isso. Mas temos um canal de TV universitária, mas por que a outra TV é tão distante da gente? Então a gente também percebeu que na época nós tínhamos condições de ter algumas produções, vinhetagens de muito boa qualidade. Porque a gente teve uma sorte, a gente teve um time muito bom, mesmo muito jovem e inexperiente, como obviamente seria, porque a TV estaria começando. Léo, indo ao encontro do que o Léo está falando, se me permite, a gente daí vai ter esse desafio dentro de uma TV universitária, porque o Léo aqui coloca essa questão do como produzir, porque a gente está produzindo com mão de obra estudantil, a gente tem estudantes, ao mesmo tempo a gente tem que produzir com qualidade que o padrão exige. Isso. Ou seja, a TV universitária tem esse tripé, né, importante, que é uma dificuldade ou então obstáculos diários de produzir com alunos e, ao mesmo tempo, formá-los. Ao mesmo tempo, a gente tem que produzir com qualidade para o produto final, para o telespectador, e a gente ainda tem que dar um suporte institucional. Exato. Ou seja, uma TV universitária ela acaba tendo um trabalho, eu diria, que muito maior do que uma TV comercial, porque a gente tem outras vertentes que a gente tem que suprir. Né? Sim. A régua mede por todos os lados. Né? Porque a TV ela acaba transcendendo então seu papel específico, no sentido de produzir para si própria, né? A TV ela influencia a produção audiovisual da instituição. Claro. Quem está aqui dentro, olha, nossa, que bonito que é o que a TV faz. O vídeo do nosso curso, a gente quer assim também. Sim. O VT da instituição, a gente quer assim também. Então, e esse é um papel muito importante da TV. Quando a TV é criada, o material audiovisual da Univates, ele passa para outro nível. Porque a gente mesmo enxerga que nível que já temos dentro da casa e a gente quer chegar lá. Então, é esse processo de ganha-ganha. O Léo sempre nos dá bons ganchos para o bloco seguinte. Vamos falar um pouquinho no bloco seguinte, entre outros temas, também dessa questão de como o vídeo se tornou a linguagem do momento. Né? Seja lá qual for a rede social, o vídeo hoje é fundamental. Então, a TV também está um pouco inserida nesse contexto. Já voltamos para o nosso terceiro bloco.
Terceiro bloco do nosso programa Centros, estamos falando hoje sobre os 10 anos da TV Univates. Professor Ney, a TV, ela quando criada, junto com a rádio um pouco antes, são dois setores que são colocados dentro de uma estrutura que nós temos hoje, que é a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. Essa Pró-Reitoria não é uma Pró-Reitoria comum de se encontrar em todas as instituições. E a TV, como já foi falado antes aqui, ela apesar de ter um vínculo, ser um campo que propicia ao aluno a prática, ela não obrigatoriamente está totalmente focada na questão da graduação, como acontece em outras. Como é que isso foi gestado, pensado em termos de reitoria? A estrutura tradicional das universidades tem lá uma pró-reitoria administrativa, uma pró-reitoria de ensino, uma pró-reitoria de pesquisa e extensão, às vezes tem uma pró-reitoria de planejamento em algumas instituições, ou outras pró-reitorias. Eu estava em Málaga agora, onde eu fiquei 2 meses. A universidade lá tem 42 mil alunos e tem 11 pró-reitorias, né? Então é a estrutura que cada uma acha que é a melhor, né? Nós aqui criamos uma pró-reitoria no final dos anos 90, logo depois que virou centro universitário, que é a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional. A ideia foi, e é até hoje, né, de que novos produtos, novas iniciativas da instituição surgissem dessa Pró-Reitoria ou junto com essa Pró-Reitoria. Então, a ideia da rádio e depois automaticamente da televisão foi de colocar ali, junto com a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, para não ficar vinculada excessivamente só com a sala de aula e para não ser um mero setor coadjuvante, e não que não tenham importância, os setores que estão vinculados à Pró-Reitoria Administrativa, né? Que é de dar estrutura para que a casa funcione. Tinha que ser algo um pouco diferente, né? Então, não é nem só acadêmica, nem só como infraestrutura para que outras coisas funcionem, mas ela tenha também vida própria, tenha propostas, tenha ideias, tenha inovação, e é o que aconteceu. Ela, inclusive, fica vinculada à assessoria de comunicação, que às vezes é um apêndice da própria reitoria, e aí ela tem um papel meramente institucional. Só institucional. Então, isso foi uma forma que nós utilizamos e fizemos e que tem dado certo até agora. Nesse momento, nós estamos rediscutindo toda a estrutura da casa de novo. Isso nunca está pronto, né? Sim. Isso nunca é fim. Nunca é fim, exatamente. E ainda mais numa universidade, né? As pessoas mudam, os tempos mudam, o mercado muda, a própria estrutura interna, os processos mudam, o número de alunos que a gente tinha 3 anos atrás é diferente do que nós temos hoje, os cursos e a estrutura de cursos é diferente do que nós temos hoje. Então, em algum momento, tem que rever, repensar, inclusive a estrutura. Então, nesse momento, estamos, de novo, pensando como é que vamos fazer, vai continuar dessa forma, não vai. Mas isso é uma discussão agora por 2 anos. Temos, inclusive, uma consultoria externa que está nos ajudando a pensar isso. E temos agora um tempo aí de 1 ano e meio, 2 anos, para pensar nessas coisas também. Perfeito. Marcos, por favor, nos conte um pouquinho, dentro desse misto entre falar da casa, falar dos projetos, falar dos cursos, mas também ser uma TV que fala sobre o Vale do Taquari, como é que se dá esse tratamento na editoria hoje? Eu acho que esse é um dos grandes desafios para quem está produzindo conteúdo diariamente, né? Principalmente pelo contato com os alunos, porque o estudante ele chega no laboratório, chega na TV Univates, no caso, como um primeiro contato com o mercado de trabalho, muitas vezes, né? Ele quer pegar o microfone e ele quer entrevistar o professor Ney, quer entrevistar o professor Sandro, o professor Leonel, e mais do que isso, ele sabe que ele tem a possibilidade, no caso aqui da Univates, de extrapolar os portões, então ele não quer só entrevistar os professores, ele já quer entrevistar o técnico do Lajadense, ele quer entrevistar o diretor do Hospital Bruno Born, ele quer ir além, para experimentar, para vivenciar esse mercado de trabalho da comunicação. Só que nesse momento a gente tem justamente esse desafio, né? Que o estudante, ele precisa e quer aprender, mas ao mesmo tempo ele também precisa ter algumas limitações em alguns momentos para aprender a linguagem, aprender as formas de tratamento. Antes o professor Ney comentava, inclusive, da questão do trabalhar e manipular os equipamentos, né? A gente não trabalha só com estudantes que vão para frente da câmera, mas são aqueles que são editores de vídeo, que são cinegrafistas, então eles precisam conhecer todo o processo. E aí, nesse momento, a gente tem esse desafio, professor, que ao mesmo tempo, tá ensinando os alunos, eles têm
que aprender para o mercado de trabalho, para o amanhã, tem essa relação com a sala de aula e, ao mesmo tempo, esse material tem que ser atrativo para o telespectador, né? Que é a tua pergunta. E aí que é esse grande desafio. Como fazer com que esse conteúdo, que ao mesmo tempo ele é acadêmico, ele também seja interessante para quem está do outro lado ali e está querendo ver uns centros que falem sobre a TV Univates, mas uns centros que falem sobre a TV Univates e falem sobre as novas tecnologias, que falem sobre o vídeo como um todo, para que ele tenha uma percepção maior do que somente, nesse caso, a Univates, né? E aí a gente trabalha, no caso, com algumas linguagens, a gente trabalha com alguns programas específicos que podem ter essa possibilidade. E, por exemplo, vamos pegar o caso do telejornal, onde tem um grande número de estudantes que muitas vezes estão inseridos. Aqui na Univates tem essa característica, isso é muito bacana. Os alunos eles vão para a rua, então eles experimentam com o nosso corpo docente, com os pesquisadores, com os colaboradores da instituição, eles trabalham as matérias aqui. Tem matérias internas, que daí a gente costuma dizer é o nosso dia a dia, são matérias institucionais, e também eles produzem esses conteúdos externos, o que vai, obviamente, a trazer com que o telespectador tenha vontade de assistir a TV Univates, que é esse nosso dia a dia de luta, né? De fazer com que a TV ela tenha esse conteúdo atrativo também, que todo mundo tem interesse em assistir não só a TV comercial, mas também a TV universitária, mesmo com os desafios de ensinar os estudantes. Então a gente consegue, por exemplo, através de outros programas que trabalham temas específicos, gêneros específicos de música, né? De entretenimento, de esporte, a gente também tem outras saídas para que as pessoas tenham interesse cada vez mais em estar assistindo o nosso canal, que é também um desafio diário, né? Que as pessoas se identifiquem. Eu vi ontem a entrevista do professor Sandro no telejornal e ele comentava que não existe talvez a necessidade das pessoas assistirem 24 horas a TV Univates, mas elas coloquem lá no momento que elas tiverem interesse. E para isso o conteúdo tem que ser bom, né? Então a gente busca esse desafio todo dia com os estudantes também, de trazer conteúdos para a grade de programação que sejam atrativos para o público, né? Claro. Professor Leonel, o senhor ainda está com algumas disciplinas na área de televisão, de vídeo, né? E, eventualmente existe a produção inclusive de telejornais pelos alunos que são incorporados em alguns horários alternativos na grade da TV, né? A gente se arrisca, né? Sim. E isso faz parte do jogo e isso é uma coisa muito boa. Eu particularmente gosto de fazer. Nas disciplinas, eu ainda ministro disciplinas ali na área de telejornalismo e uma delas a gente faz um telejornal aqui no campus, que é um telejornal com conteúdo específico do campus e temas mais institucionais, e que a gente solicita à televisão, e até o momento o coordenador da TV vem nos dando esse espaço, para que a gente possa também veicular esse programa feito pelos alunos na própria TV, né? O que, nesse sentido, então, é o risco, nós estamos ali aprendendo, os alunos estão ali correndo os riscos de produzir um material audiovisual e de estar ao vivo e de todas essas coisas que correm esses riscos de erros e tal. Mas a gente produz esse material e veicula quando essas disciplinas acontecem na programação da TV, o que para os alunos é fantástico, né? A gente sempre olha muito para essa perspectiva na área da comunicação, da gente tentar, e não só na comunicação, mas de tentar fazer aqui dentro o que se faz lá fora. E essa é uma possibilidade fantástica. A gente está exercitando aqui dentro o que exatamente se faz lá fora, porque nós estamos num canal oficial de televisão, produzindo televisão, que está indo ao ar e o nosso erro está aparecendo. E é muito legal porque o público em geral compreende o erro. Ele sabe que aquele ali é um programa produzido pelos alunos do curso de jornalismo, que tem ali tudo que tem que... Mas normalmente sai muito bom. Mas ali é o verdadeiro aprender com erro. E aprender, errando e aprender, dando... Só que a gente não pode transformar essa possibilidade de erro em algo integral da grade, claro, né? Para não expor totalmente o telespectador a sempre essa possibilidade. Então a gente primeiro faz os programas pilotos, obviamente, né, e tal. Mas então essa é uma parte muito legal. Mas eu ia comentar sobre desses 10 anos, né, que eu acho bem interessante, e que nós estamos aí participando, de como muda o perfil do aluno nesses 10 anos, né? Quando nós começamos, então, a editar vídeos na Univates, digamos assim, compramos equipamentos, câmeras, computadores e tal, softwares para edição de imagens, a gente já começa num nível muito bom, com equipamentos top, né, de linha. Que, aliás, equipamentos que ficam ali por 3, 4 anos, e a gente sabe quanto é efêmera hoje a tecnologia, e aquele equipamento era tão bom que nos acompanhou, dava conta por muito tempo,
né? Mas era bem interessante como o aluno de 10 anos atrás, quando visualizava aquele material, quando ia ali fazer a edição do material, quando aquilo ficava pronto, bom, a gente tinha que mandar o camarada para casa, né? Porque estava 10h30 e o cara não queria sair dali porque estava produzindo uma coisa fantástica e aquela realização era uma coisa, nossa, que era para ele Era um grau de ineditismo, né? Inédita. Hoje Ele faz aqui. o cara está aqui. Ele já editou 10 vídeos em casa antes de fazer a primeira disciplina. Ele já sai da escola, né? Na verdade, já tendo todo esse conhecimento prático que muita gente só ia acabar tendo quando a gente chegasse na instituição, na Univates. Meu filho de 7 anos, esse final de semana, ele começou a fazer um vídeo e eu olhei o vídeo e disse, Bernardo, como é que tu fez isso? Ele fez um vídeo no celular em slow motion, né? Em câmera lenta. Eu não sei como fazer isso. Sim. E ele fez, quer dizer, eles... As próprias escolas, o Marcos faz um trabalho lá em algumas escolas, eu também fiz por algum tempo no Madre Bárbara, a convite da professora Graziela Bublitz. Então, desses festivais de cinema na escola, em que a gente leva um pouco da linguagem cinematográfica, que é um pouco do que a gente vê aqui também, claro que num outro nível. Mas, então, esses alunos hoje, eles chegam preparados, né? Nesse sentido. Sim. Aquilo ali não causa mais estranhamento. Porque vídeo é a linguagem do momento. E vamos pegar esse gancho, né? Quando a gente chega no Madre Bárbara, no IFSU, nessas escolas, e o pessoal está produzindo vídeo, há uns anos atrás, né, Léo, a gente chegava e daí começava, vocês têm câmera? Bah, que câmera? Como é que eu vou usar? Eu não tenho equipamento. Hoje em dia tu chega e todos já estão com o celular na mão, ou seja, todos já têm o equipamento à disposição. Hoje em dia a tecnologia... Não é mais só para gravar, também é para editar. Exatamente. Né? Então, na verdade, eles estão com tudo na mão e a vontade de fazer, que antes tinha vontade, mas não tinha equipamento. Então, muda muito essa questão também do suporte e da possibilidade de tu ter realmente como produzir esse conteúdo, né? Exato. E da própria linguagem do vídeo, né? A gente tinha aquele padrão Globo de qualidade. Sim. Por exemplo, pegava um repórter, se não tivesse de gravata, hoje é bem mais despojado. Sim. Quer dizer, essas linguagens, essa aceitação de um tipo de vídeo, de um tipo de material, ele vai mudando um pouco e a gente tem que estar antenado, porque os alunos também, obviamente que cinema, televisão, né, Netflix, todo mundo está acompanhando e a gente também tem que se atualizar com relação a isso. Isso é uma discussão interessante. Nós aqui, né, a Univates, no retorno que dava da avaliação institucional, dava por escrito em jornalzinho durante muito tempo. Depois os próprios alunos disseram, não, mandem vídeo. Tá? Aí depois, assim, vídeo mais curto. Né? Sim. E aí é vídeo de 2 minutos e tu faz 5 vídeos de 2 minutos para mandar as informações. Essa é a mudança radical que acontece. Legal, fechamos o terceiro bloco, já voltamos com o quarto bloco para que a gente feche também a discussão aí dos 10 anos da TV aqui no programa Centros. Muito bem, quarto e último bloco do nosso programa Centros de hoje, estamos falando dos 10 anos da TV Univates. Eu vou começar com o professor Leonel. Professor Leonel, um pouquinho, para a gente fazer assim, meio que uma linha final aí. O senhor estava dizendo que o perfil do nosso aluno foi mudando, claro que vai mudando os comportamentos, o próprio processo de consumo do vídeo vai mudando. Hoje nós já temos alunos formados no curso e que passaram pela TV em muitos veículos, né? Eu mais ou menos me arrisco a fazer a seguinte analogia. A gente falava sempre da importância de que os professores formados na Univates estivessem nas escolas, né? Hoje os profissionais de comunicação formados aqui e na TV e na rádio estão em muitos veículos. Isso já é uma realidade presente, né? É uma realidade, né? Claro que chega num determinado momento a gente até perde a noção de onde cada um está, né? Porque é muita gente saindo do curso, mas a gente tem gente... Então, eu me lembro agora, falei com o Matheus semana passada, o Matheus está na Globo, né? Lá trabalhando no programa. A Dani Malman, que estava por aqui, ganhou até prêmio de telejornalismo. Acho que ela está em Minas, no SBT. Estava no SBT, agora está na Alterosa, acho que é TV Alterosa. TV Alterosa. É a SBT de Minas Gerais. Minas Gerais. Então, a gente tem vários alunos. E
também gente na mídia. Porto Alegre, produtores de vídeo. Isso. Né? Lembro do Marcos Rory, que está trabalhando com cinema, na produção cinematográfica. Então, tem muita gente por aí circulando que saiu daqui, que acho que aproveitou muito bem a TV Univates como essa experiência fantástica de produzir televisão, chegar nessas outras estruturas profissionais e continuar realizando seu trabalho, né? Quer dizer, simplesmente a extensão daquilo que ele fez aqui na universidade, né? Então, esse é acho que também o que nos leva adiante e nos levou adiante no contexto da proposta da TV, era propiciar aos nossos alunos essa oportunidade de experienciar a produção em televisão, né? Como professor, então, isso foi para mim a coisa mais gratificante, né? De participar de um projeto que dificilmente alguém vai participar, que é fazer, né? Montar uma televisão, quer dizer, quando é que alguém vai ter essa chance? Dificilmente. E também depois ver os alunos podendo ali praticar, quem quis ir adiante e ficar mais no meio televisivo, poder participar então das nossas produções. Quem quis ter a experiência, mas quis ir para outros meios também, foi interessante, né, para esses alunos. E fazer parte desse projeto, né, que foi lindo, que continua sendo lindo e que agora, claro, está num outro momento. A Rede Prosa, eu acho que é um grande exemplo disso, legal, desse papel comunitário da TV. Eu não participei desse momento, né, depois eu fui para outra atividade, o professor Sandro assumiu a coordenação e o Marcos que levou muito adiante a questão da Rede Prosa, mas que eu acho, assim, em termos de instituições comunitárias, que tem a ver com a nossa identidade, uma ideia fantástica, que, aliás, como ideia, já tinha há mais tempo. Eu me lembro que eu participei de um congresso da BTU, Associação Brasileira de TVs Universitárias, em Brasília, que estava a USP, estava a Unicamp, estava a Nata. Sim. E eles não conseguiram fazer uma Rede Prosa como nós conseguimos aqui. Certo. Tá? Então, a gente antecipa muito essa proposta nacional e a gente consegue aqui fazer com muito boa qualidade e esse intercâmbio de conteúdos, né? Então, é para isso que a gente está aqui, papel cumprido e olhar para o futuro. Ótimo. Vou aproveitar então e pedir o relato do Marcos. Por favor, Marcos, se tu puder nos falar rapidamente, Rede Prosa e a BTU, qual é o papel da TV Univates dentro dessas duas organizações? Bom, na verdade, acho que o Léo coloca bem a questão do criar um modelo, não digo novo, que foi a Rede Prosa, mas eu acho que o pioneirismo, pelo fato de conseguir fazer, é o que é o diferencial da Rede Prosa. A gente, em 2012, mais ou menos, a gente acaba se integrando com outras instituições gaúchas, de ensino superior, alinhadas sempre ao Comung, na consórcio das universidades comunitárias gaúchas, para ter, então, esse viés, esse mesmo foco. E nós criamos uma rede de cooperação, colaboração, uma rede dialógica de troca de conteúdos entre as emissoras aqui do Estado, pertencentes às universidades do Comung, para esse tipo de fim, para troca de conteúdo, para capacitação, para encontros. A gente está indo para o 19º encontro da Rede Prosa, desde a sua existência. Nós somos 13 instituições pertencentes à Rede Prosa. Eu tenho muito orgulho, né, de falar da Rede Prosa, porque quando a gente começou a ter essa ideia de se integrar, a gente está tomando um cafezinho no Rio de Janeiro, né, a gente sempre comenta essa história, e daí, num coffee break, poxa, por que a gente faz conteúdos e envia para a cabeça de rede, no caso, né, nossa parceira, o Canal Futura, que é muito legal e tem visibilidade, mas por que a gente não consegue entre nós ter essa capacidade de fomentar o audiovisual na nossa região, né, no Rio Grande do Sul? Um encontro desses, entre 10 pessoas, 7 eram do Rio Grande do Sul, lá no Rio de Janeiro, né? Isso, e daí a gente começa meio que eles nos apelidaram na época de movimento separatista, né? Mas brincadeiras à parte, a gente acaba criando isso, consolidando, isso vai crescendo, tomando uma proporção grande. A gente tem um aval, então, dos reitores, na época o professor Ney era o presidente do Comung, foi um dos grandes incentivadores desse projeto, e a gente consegue, a partir dali, produzir. Hoje a gente já fez cerca de 150 matérias em conjunto, de temas que dialogam sempre sobre uma mesma temática, de uma visão diferente de uma região do Estado que é tão plural, né? E aí, a partir disso, nos coube, então, hoje fazer parte de uma cadeira na diretoria da BTU, no caso eu estou ali, mas na verdade é a Rede Prosa que está sendo representada, a TV Univates,
dentro da diretoria da Associação Brasileira de TVs Universitárias, no qual eles já sabiam, nessa nossa participação, a forma como a Rede Prosa crescia, como ela era conduzida, e gostaram da ideia tanto que tentam replicar em outros estados, e isso acaba, infelizmente ou felizmente, por alguns motivos não dando certo, né? Já se tentou, e um pessoal do Paraná já teve no encontro da Rede Prosa, o pessoal do Nordeste está tentando fazer isso, mas está no início de processo com a Rede Massa, né, que eles criaram lá, e daí é no Nordeste, mas a Rede Prosa ela consegue se consolidar e consegue produzir conteúdos, e mais do que isso, acho que a gente retoma ao início da nossa conversa. A Rede Prosa ela só existe, e eu acho que esse nosso trabalho todo da TV Univates, e aqui a gente está completando 10 anos, né, professor Sandro, mas é por essa questão da afetividade, é pela questão da vontade de fazer televisão, vontade de fazer vídeo em prol de uma instituição e, mais do que isso, de uma comunidade. Quando a gente está falando de TV Univates, a gente está falando do Vale do Taquari. Quando a gente fala de Prosa, a gente está falando do estado inteiro. Então, eu acho que é isso que nos move, nos motiva todo dia para estar fazendo. O Marcos volta a chamar a questão das pessoas, claro, do emotivo, do que envolve, e cria grupo. Do nosso espírito local, que busca esse associativismo. Isso. Né? E a gente não pode esquecer do que está acontecendo a nível mundial e tudo mais, até para aprender com isso, mas o que de fato dá o fermento para essas coisas crescerem é a força que cada um dá para o outro. Né? Professor Ney, uma breve pincelada aí. Claro que a gente sabe que as reuniões acontecem, os projetos mudam, os processos mudam. O que dá para pensar em termos de TV? Ela fazendo o seu papel nessa questão dos alunos na graduação, tendo a atuação institucional, levantando aí, nós praticamente todos os anos temos alunos intercambistas. Esse semestre nós temos 7 ou 8 alunos, 9 alunos intercambistas na área da comunicação, e muitos deles vão atuar sempre dentro da televisão e acabam às vezes voltando para os seus países e continuam mantendo algum vínculo conosco. Quer dizer, até no processo de internacionalização a TV também tem esse papel. Quer dizer, isso é um contexto, mas o que a gente pode pensar em termos de TV daqui para frente? A TV, como já comentamos aqui, né, na sua origem tem toda essa questão de laboratórios para o ensino, de qualificação para os alunos, para os professores e tudo mais, e essa interação da universidade com a comunidade. Certo. Eu acho que nós conseguimos avançar bastante tendo um canal na rede NET, né, que facilita e propicia que a gente tenha acesso, né, a tantos espaços aqui em Lajeado, em Arroio do Meio e outros. A gente não comentou nessa hora de programa da questão da legislação, né? Sim. Até porque ele não vai lembrar de tudo. Mas desde antes de começar a TV até hoje, a gente deve ter tido 5, 6 ou 7 movimentos completamente diferentes com relação à legislação brasileira sobre essa área de televisão e rádio. Nós temos um pedido para aumento de potência da rádio, que já fez, eu acho que 15 anos, né, de tramitação. Além de tecnologias, há a questão política, né, que influencia nesse segmento. E das leis que mudam e assim por diante. E a última informação que nós temos da rádio, que é para começar tudo de novo, porque perderam o processo. Né? Então, estamos começando tudo de novo para tentar o aumento da potência da rádio. Com relação à TV, né, houve momentos assim, não pode. Aí há um momento seguinte assim, não, como retransmissora pode. Aí depois diz, não, pode desde que seja comunitária, pode desde que tenha um conselho municipal, não sei do que, da área de comunicação. Depois, não sei, quer dizer, a lei vai mudando, as normas vão mudando, e a gente fica no meio um pouco sem, às vezes, saber como e de que forma fazer. Né? Às vezes dá a impressão de que a própria lei é feita também de tal forma para que ela não se concretize, e que os que têm informação privilegiada ou acessos privilegiados consigam fazer isso de uma forma mais rápida e resolvam os seus problemas. Né? E uma questão que a gente sempre teve na discussão é ter ou não ter uma TV aberta. Né? Sim. E essa é uma discussão que nós temos. Então, tem toda uma questão que é custos também com relação a isso, pernas para manter uma TV aberta do jeito que ela tem que ser para uma região, para uma comunidade. Isso não é uma questão que está fechada, que está pronta. Ela continua aberta também, como é a discussão da TV aberta. Né? Então, acho que isso é uma questão que nós temos que
à frente, dada a tecnologia, dada a legislação e dadas as possibilidades da instituição, ver como a gente resolve e como é que trata. Né? Agora, a essência da TV é essa questão do laboratório de sala de aula e com os professores e um canal de relação da instituição com a comunidade. E isso que é a essência dela. Né? Quando o Léo fala aqui de gente que já passou pela TV, foi adiante, Sandro, quando tu falas dos intercambistas que vêm para cá, passam um tempo lá, dos nossos alunos que estão lá diuturnamente, essa é a função da TV. Essa é a função, é qualificar a gente. É criar espaço de qualificação de gente que alguns vão ficar conosco, sim, porque nós precisamos de gente qualificada, mas muita gente, além da qualificação da sala de aula específica, tem a qualificação de ter trabalhado na Univates, de ter trabalhado no laboratório específico de comunicação da Univates e poder depois atuar na comunidade lá fora. Esse é o nosso papel também, formar gente. E a gente forma gente não só na sala de aula, a gente forma gente atuando no nosso laboratório, atuando diuturnamente também como funcionário aqui dentro. Também é um jeito de formar e de qualificar as pessoas. Perfeito. Muito bem. Professor Ney, já fica o convite. Sabemos aí da sua viagem no semestre passado, muitas visitas, muitas instituições. Vamos tentar formatar alguma coisa para que a gente possa transformar isso também num conteúdo de vídeo aí para compartilhar com os nossos telespectadores. Sim, tem muitas imagens. É claro que também eu fiz turismo. Né? Ótimo. Agora... Obrigatoriamente uma presença no programa Check-in, que o Joel vai com certeza convidá-lo. Né? E, claro, eu visitei em torno de 20, 25 instituições entre universidades e centros de pesquisa e cada um desses centros tem a sua história, o seu jeito de fazer as coisas e em muitas situações a gente fica com muita inveja, né, do que esses já fizeram. Em outras situações a gente diz, olha, já alguma coisa nós já fizemos também. Né? Nos dá orgulho também. Que a gente não fica tão atrasado em algumas situações. Mas sim, estamos à disposição para conversar. Muito bem, agradeço aos nossos convidados. É muito bom a gente poder olhar esses 10 anos, ver tanta coisa que já foi feita e saber que a gente está cumprindo um pouquinho da nossa missão institucional aqui na TV Univates. Obrigado, professor Léo. Obrigado, professor Ney. Marcos, bom trabalho e parabéns. E a toda a equipe da TV Univates aqui, na figura do Marcos, né? Todos que já passaram e que já estiveram conosco, o pessoal da área técnica que está aí por trás da câmera que você está assistindo, também está trabalhando aqui e são todos muito competentes e muito empenhados em tudo que fazem. A gente fica muito contente pelo grau de profissionalismo da equipe. Obrigado a você que nos acompanhou, voltaremos na próxima semana com um novo tema aqui, TV Univates. Até lá!